Olá, meus amores. Hoje a gente vai ver a parte de reações de identificação e diferenciação. Na verdade, a gente vai ver uma série de reações, uma série de possibilidades que a gente tem, né, para poder identificar ou até mesmo diferenciar um tipo de função orgânica. Essas reações, essas identificações são muito interessantes. A gente diria assim que seria uma parte da química conhecida como química analítica, né, a fazer uma análise. Então a gente vai agora discutir, né, como eu posso identificar e como eu posso diferenciar ou funções diferentes, logicamente, ou às vezes compostos de mesma função, mas apresentando classificações ou características diferentes, certo? Então vamos lá. A primeira maneira, né, o primeiro tipo de diferenciação que a gente vai trabalhar é como diferenciar um alcano de um alceno. A gente pode imaginar, professor, mas para que eu quero identificar um alcano? Para que eu quero identificar? Não é só ter uma dupla? Beleza, só que você não está fazendo isso do ponto de vista didático, mas do ponto de vista analítico. Você é um químico e você quer diferenciar o butano de um buteno. Você tem dois líquidos lá incolores, no caso, butano é um gás, vamos lá, mas vamos lá, um octano de um octeno. Como é que eu vou diferenciar? Você tem líquidos, né, são semelhantes, são apolares, então como eu posso identificar? Então, um dos testes que a gente tem, bem interessante, é usar a famosa água de bromo. E aí eu vou dar uma dica a vocês. O importante, vocês vão perceber que na maioria dessas reações existe uma coloração característica. Por exemplo, a água de bromo, que é o nome vulgar, que na verdade a gente tem o bromo líquido, mais a água líquida, lógico, por isso se chama água de bromo, em equilíbrio com os seus produtos dessa reação, né? Como é um equilíbrio, logicamente, produto e reagente dessa reação, que vai ser o ácido bromídrico e o ácido hipobromoso, o HBRO. Essa reação, claro, tudo em meio aqui aquoso, essa reação, né, esse equilíbrio aqui, ele tem uma coloração bem característica, um vermelho intenso. Então, isso aqui é bem vermelho. Então, vai ser justamente essa característica, essa cor, é que vai dar justamente, e aí eu vou dar a dica a vocês, que vai dar a diferenciação desses dois tipos, de um alcano para um alceno. Que, na verdade, é bom, presta muita atenção em vestibular, né? O termo descolorio. Quando você diz que você descolore, eu tenho um vermelho intenso e eu descolori, é porque houve reação. Então, bora lá. Quando você vai trabalhar com a água de bromo, que seria o bromo em meio aquoso, nessa reação, de cor vermelha. Quando você coloca um alcano qualquer, lembre-se, e aí é bem fácil, lógico, todo mundo lembra disso. O alcano, você tem uma cadeia saturada, né? Então, essa reação aqui, ela não vai ocorrer. Não ocorre. Lógico. E se ela não ocorre justamente porque você não vai ter a característica de uma facilidade de reatividade, professor, não estou entendendo. Lembre-se que quando você fala de halogênio, você fala do cloro, você fala de uma reação mais ativa. O bromo, você tem uma capacidade de promover a oxidação muito baixa. Então, o bromo ele não consegue promover uma reação com o alcano, mas ele consegue promover uma reação com o alceno. Por quê? Porque o alceno tem a ligação π, e a ligação π é uma ligação fraca. Então, você consegue promover uma adição, mas você não consegue promover uma substituição. Então, se eu tiver um alceno, sim, haverá reação. Vamos colocar aqui um qualquer. Vamos botar aqui o CH2, mais a água de bromo. Vou resumir a água de bromo com Br2 líquido. É? Isso aqui ele é vermelho. Isso aqui ele é vermelho. Quando você coloca, né, o seu etileno, eu estou falando nome vulgar só para que a gente vá lembrando, né, que é o famoso gás do amadurecimento das frutas, o etileno ou o eteno, ele tem, por ter a ligação π ser fraca, então facilmente ele vai promover essa reação. Então ele vai promover a ruptura da π. Você vai ter uma reação de adição. E aí, qual é a característica da diferenciação? É justamente permanecer a cor intensa vermelha. E aqui, o bromo ou a água de bromo vai ser consumido. Neste caso, ruptura da ligação π, H2C-CH2, as valências livres com a entrada
dos bromos. Essa adição de bromo vai justamente descolorir a solução. E esse termo descolorir vai justamente me caracterizar a presença de um alceno. Então, aí eu já consigo identificar um alceno de um alcano. O mais importante, vai decorar. Professor, vou ter que decorar água de bromo? Não. Você vai ter que lembrar que, se você promover uma reação, né, você vai fazer uma análise, você percebe que descoloriu alguma coisa, é porque houve uma reação naquele momento. Houve formação de um precipitado. Opa, então são evidências que está ocorrendo uma reação. Nesse caso, você tinha vermelho, agora você vai ter incolor. Então, primeira reação de identificação, alcano de alceno. Segunda reação, alcinos verdadeiros e falsos. Vamos primeiro relembrar? Professor, o que é um alcino verdadeiro e um alcino falso? O alcino verdadeiro é aquele alcino onde a tripla ligação estará obrigatoriamente ligada a um carbono com, no mínimo, um hidrogênio. Professor, ou seja, vamos lá. Se você tiver um único carbono com um hidrogênio ligado à tripla, ele já vai ser caracterizado como um alcino verdadeiro. Se você tiver os dois, não tem problema nenhum. Você tem os dois, continua sendo um alcino verdadeiro. Se você tiver, vamos colocar aqui, verdadeiro. Se você tiver por exemplo, aqui, vamos embora, C, tripla C, CH3, eu tenho aí o butino 2, ou but 2inho, nesse caso aqui ele é conhecido como o falso. Certo? Seria um alcino falso. Então, vamos recapitular. O que é um alcino verdadeiro? É aquele alcino que vai ter, no mínimo, um carbono ligado a hidrogênio com a tripla ligação. Nesse caso, eu coloquei os dois, não tem problema, basta um. Né? Então, muitas vezes você quer identificar a localização de uma tripla. Como é que eu vou diferenciar o butino 1 de um butino 2? Né? Se eu tivesse aqui, vamos lá. Como exemplo, eu vou colocar aqui o HC, tripla C, CH2, CH3, e o outro eu vou colocar aqui o CH3, vamos apagar aqui rapidinho, tem esse CH nenhum, vamos lá, C, tripla C, traço CH3. Como eu vou conseguir diferenciar esses dois? São isômeros de posição. Então, como eu vou conseguir? Uma das reações é justamente reagir com sódio metálico, e aí tem uma observaçãozinha, só por curiosidade, não pode ser miraculoso, né? Sódio em água, reação extremamente explosiva. Então, a gente vai usar o sódio em uma solução, na verdade, amoniacal, né? Você tem aqui o amoníaco, na verdade, amônia líquida. Certo? Então, você coloca sódio em amônia líquida e vai tentar promover essa reação. Neste caso, vamos colocar só o Na, vamos colocar aqui só o Na. Neste caso, nos alcinos falsos, não haverá reação. Não há reação. Não há reação. No caso dos alcinos verdadeiros, o que é que vai acontecer? Haverá uma substituição do hidrogênio, por isso que você identifica ligado ao carbono da tripla, coisa que você não vai encontrar aqui. É por isso que essa reação não ocorre, porque você não encontra hidrogênio ligado à tripla ligação. Então, haverá uma substituição desse hidrogênio por sódio. E esse hidrogênio aqui vai sair na forma de gás hidrogênio, bolhas. Então, você consegue, botou para reagir com sódio em presença de amônia líquida, você percebe a formação de bolhas quando o alcino é verdadeiro. E você não percebe a formação de bolhas com alcino falso. Então, essa é uma identificação. Certo? Vamos fazer um termo na reação, mas seria uma reação de substituição. Sai o hidrogênio e entra o sódio e libera, logicamente, o gás hidrogênio. Certo? Vamos lá? Então, vou apagar aqui, só para vocês fecharem. Neste caso, o alcino falso não há reação, não há evidência nenhuma. Nesse caso, a gente não mudou de cor. Quando você coloca um alcino verdadeiro, haverá saída do hidrogênio e entrada do sódio. Então, você vai ter, vamos colocar aqui, complementando, traço UNA, tripla, C, traço CH2, traço CH3, mais meio mol de H2 gasoso. Então, está aqui,
essa seria uma evidência analítica de que houve a reação. É uma evidência analítica da presença, nesse caso, de um alcino verdadeiro. Então, vamos lá. Alcinos verdadeiros, alcinos que apresentam um hidrogênio ligado a um carbono da tripla, no mínimo um. Nesse caso aqui, só tem um. Se fosse esse aqui, poderia entrar até 2 mols de sódio, liberando 1 mol de gás hidrogênio. Mas aí não é o problema, você não tem que se preocupar com isso. Somente se for uma questão tipo Enem, você vai ler, vai entender o que ele fala naquela reação, qual é a proposta dele. Diferenciar. Como é que eu estou diferenciando? Reagindo com sódio. Um reage, o outro não. Como? Aí você vai lembrar. Os alcinos verdadeiros, sai o hidrogênio do carbono da tripla e ele vai liberar o gás hidrogênio, borbulha. Você evidenciou a reação. Um alcino falso, ele não tem esse hidrogênio ligado ao carbono da tripla, não haverá a reação. Vamos lá? Vamos continuar, que tem muitas reações aí analíticas bem legais que, infelizmente ou felizmente, caem em vestibular. Vamos lá, continuando? Então, na terceira reação de identificação, a gente vai caracterizar um fenol de um álcool. Os dois têm caráter ácido, os dois têm presença de hidroxila. Entretanto, é interessante essa diferença entre os dois e como saber se é um ou se é o outro, porque olhando, basicamente são incolores, né? É muito difícil, a pessoa é só cheirar. E em química não existe só cheirar. Se for veneno, você vai morrer. Então, são incolores, não dá para ser distinguidos visualmente. Então, em química, a gente vai ter uma maneira bem fácil. Como o fenol ele tem uma capacidade, ele é mais ácido, né, do que um álcool, o caráter ácido do fenol é mais ácido, o fenol ele consegue reagir com uma base, enquanto o álcool ele não reage com bases fortes. Então, essa é uma característica. Se você coloca aqui um fenol para reagir, fenol para reagir com uma solução aquosa de uma base forte, e aí você tem uma reação rapidinho ácido-base, e a gente já sabe que vai dar o quê? Sal mais água. Então você vai obter aqui, vamos embora, você vai obter traço O menos Na mais quem? O H2O. O H2O. Certo? Então, você tem a formação, você produziu algo. Nesse caso, ele é solúvel, mas você produziu um sal, você diminui o pH, né? Você aumenta o pH, professor, pelo amor de Deus, hein? Você aumenta o pH porque você diminui a acidez. Brincadeira, hein, pai? Já um álcool, se você colocar aqui um álcool qualquer, mais um NaOH em meio aquoso, essa reação aqui, ela não ocorre. É um tópico enjoadinho, né? Aí é questão mesmo de conselho, né? Professor, vale a pena decorar, vale a pena identificar isso tudo? Depende muito do seu objetivo, depende do seu vestibular. Né? Então, é muito relativo. É um tópico muito, muito detalhista. Então, você teria que lembrar a cada tipo de identificação o que é que vai ocorrer, o que é que pode ou não ocorrer. Alguns são fáceis. Né? Alcano e alceno, um é saturado, outro é insaturado, então eu já sei que uma reação de adição é mais fácil do que substituição, então descolore no alceno, mas não descolore no alcano. Fenol e álcool, os fenóis são um pouco mais ácidos, então você já vai saber que eu reajo mais facilmente com uma base forte, já um álcool não. Né? Então, assim, é possível prever, mas não é tão simples. Outra reação muito conhecida, na verdade, do meio químico, né, analítico, é o famoso teste de identificação de álcool. É o famoso reagente de Lucas. Esse reagente de Lucas, que é uma reação de substituição, é um ácido clorídrico em presença de cloreto de zinco 2, essa reação, na verdade, ela vai ser evidenciada pela velocidade de aparecimento. Né? Velocidade com que haverá uma turvação. A gente vai entender já por quê. Essa palavra turvou já indica logo precipitado. Então, você tinha um álcool, você promoveu a substituição da hidroxila pelo aleto, formou um aleto de alquila.
E nessa formação, esse aletialquila, ele vai turvar, porque ele vai formar um precipitado. E aí é justamente pela formação, pela reação, pela velocidade com que eu consigo formar esse precipitado, que você vai definir se você vai ter um álcool primário. A gente diz, para simplificar, que quando eu tenho um reativo de Lucas com álcool primário, a reação é tão lenta, que a gente às vezes diz, ó, não reage. Ele pode dar uma escala, né, velocidade. Eu posso dizer aqui que ela é extremamente lenta. Ela é extremamente lenta. Muitíssimo lenta. Ou eu poderia até dizer que ela não ocorre. Já num álcool secundário, ela já vai ser um pouco mais rápido, você já turva, então ela já é, vou botar assim, ó, lenta. O objetivo aqui não é fazer a reação, a gente faz já, não se preocupe, mas o objetivo é você, como eu vou identificar? Nesse caso, vai ser pelo aparecimento de uma turvação, de um precipitado. E como é que eu vou saber o tipo de álcool? Pela velocidade que formou esse precipitado. No caso de um álcool terciário, essa reação ela é rápida. Então você colocou lá um álcool qualquer, não me interessa qual é o álcool. Você, na verdade, quer saber qual é aquele álcool. E você percebe que a reação não ocorre, no passar do tempo, não há turvação. Você percebe, então, você vai caracterizar aquele álcool como primário. Você colocou um álcool e percebeu que houve a formação, mas a formação está sendo lenta, né? Tá ocorrendo aos pouquinhos, secundário. Colocou lá o seu reativo de Lucas numa solução de álcool e percebeu que ela correu rápida, então você já sabe que aquele álcool é terciário. De novo, a reação em si não interessa. Interessa como eu vou identificar o meu tipo de álcool, certo? Então, vamos colocar aqui só um exemplo, mas só pro forma, porque como a gente está discutindo aqui, não é a reação em si. A reação é a substituição. Você vai ter aqui um álcool, vamos lá, você vai ter aqui um álcool, CH3, CHOHCH3, mais o HCl, o ácido clorídrico, em presença do ZnCl2, e nessa reação você vai ter uma substituição da hidroxila pelo aleto. E a formação do cloreto de alquila, nesse caso, cloreto de isopropila ou 2-cloropropano, se a gente for fazer, vamos colocar aqui embaixo, você vai ter o CH3, CH-CH-Cl-CH3, mais H2O. Isso aqui vai formar um precipitado. Lento. Se eu colocasse um álcool terciário, essa reação ocorreria de maneira muito mais rápida. Como eu estou discutindo com vocês. O objetivo desta aula, que vamos brincar assim, que chama química analítica, não é fazer a reação, e sim, a partir de um reativo, como eu vou identificar o tipo de função ou o tipo de composto dentro de uma mesma função. Certo? No caso do álcool, vamos fechar de novo, para a gente continuar. No caso de um álcool, o reativo de Lucas ele vai definir para a gente qual é o tipo, qual é a classificação do meu álcool. Se ele é primário, secundário ou terciário, extremamente lenta e rápida. Ou extremamente lenta, você pode encontrar no vestibular e dizer que ela não ocorre. Não ocorre de jeito nenhum, não. Ela é muito lenta. Tranquilo? Mas vamos lá. Vamos continuar nossas reações de identificação. Vamos lá? Agora a gente chegou na quinta identificação de funções ou caracterização dos meus compostos. A famosa química analítica, como a gente está trabalhando. Beleza? E essa quinta, ela é um pouco especial. Especial, logicamente, como sou falando aqui como professor, ela é especial porque é a que mais cai nos vestibulares. Não é especial porque quimicamente ela é mais bonita ou não. É especial porque o vestibular mais cobra ela, que é justamente a diferença entre aldeído e cetona. E aí vem, mas e por que o vestibular cobra mais? O que é que ela tem de especial? Ela tem de especial a bioquímica. Lembre-se que você tem
como funções, como isômeros de função lá nos carboidratos, as aldoses e as cetoses. Então você tem um grupo de oses, de monossacarídeos, que tem função no aldeído, que são isômeros de grupos de compostos que apresentam como função cetona principal, o polihidroxialdeído e os polihidroxicetonas. Exemplos, glicose e frutose. Então, como é que a gente vai diferenciar isso? Como é que eu posso saber, né, que determinada amostra química lá, de um determinado ambiente, me interessa, apresenta frutose? Né? A gente está fazendo uma química analítica, a gente está analisando, nesse caso, qualitativamente, não quanti, só por curiosidade. É um químico analítico quali. Eu estou especificando qual é o tipo de substância que tem. Então, vem lá para mim uma amostra de um açúcar. É um açúcar. Que tipo de açúcar é? Você tem aí um monossacarídeo do tipo aldose ou você tem do tipo uma cetose? Você tem uma glicose ou uma frutose? E aí, então, o químico analítico vai fazer um experimento, o que ele achar mais adequado, para identificar. Então, ele identifica, ele qualifica. Quanti já é outra coisa que a gente não estuda, né? Ainda bem, para os vestibulares. Ok? Então, uma das maneiras, eu digo assim, a principal, porque ela já foi estudada, ela é a mais utilizada do ponto de vista, de novo, estudantil, né? Pensando em vestibular, que é o meu reativo de Bayer. A gente falou no reativo de Bayer nas reações de oxidação. E aí já começa a dar a dica a você. A gente já lembra lá que os aldeídos tendem a reagir muito mais facilmente do que as cetonas. Então, o uso do reativo de Bayer é um teste característico para aldeído. É lógico que se não reage com cetona, também vai ser uma característica daquela função, mas a caracterização por reação vai ser dos aldeídos. Mas vamos ver rapidinho, só para que vocês lembrem. O reativo de Bayer é uma solução aquosa de permanganato de potássio. Quando a gente joga esse permanganato de potássio em meio básico, esse permanganato de potássio pode ou não reagir. Ele é um agente oxidante. Essa solução aqui, ela é violeta. Essa solução, ela é violeta. Caso essa solução reaja com alguém, nesse caso a gente já sabe com aldeído, ele vai sofrer uma redução. Né? Ele promove a oxidação e sofre a redução. Quando ele sofre essa reação, promovendo a oxidação dos aldeídos, ele vai produzir, vamos só balancear, 2 mols de K2O, isso aqui não é preciso vocês lembrarem disso, certo? Pelo amor de Deus, mais 2 mols de MnO2 mais o oxigênio atômico, que é o que vai promover a oxidação. Essa solução aqui, ela é incolor. Ela é incolor. Então, quando você coloca um reativo de Bayer em presença de um aldeído, ele vai promover a oxidação do aldeído. Ele promovendo a oxidação, ele sai de violeta incolor. Aquela velha palavra bonita, né, de vestibular. Ele descoloriu a sua solução. E se ele descolore, é porque ele reagiu. Para ele reagir, tem que ser em presença de aldeídos. Afinal de contas, nossos aldeídos RC dupla O traço H sofrem oxidação, não é o nosso objeto de estudo, né? Aí é outra aula, para a produção de ácidos carboxílicos. Esse oxigênio promove essa oxidação. Esse oxigênio só reage se eu conseguir oxidar. Para ele produzir, ele sai de violeta para incolor. Então, o nosso reativo de Bayer, ele tem como característica sofrer descoloração em presenças de aldeídos. Então, se você tiver lá uma glicose e uma frutose, e vocês fazem uma reação com reativo de Bayer, você sabe, se continuar violeta, você teria uma frutose. Se ele descoloriu, virou incolor, você já sabe que tem ali uma glicose. Certo? Esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o meu reativo de Tollens. O reativo de Tollens,
É um processo muito bonito, bem interessante. Ele é mais visual, muito mais bonito, inclusive, do que o descoloramento aqui do reativo de Bayer. Porque ele vai formar o que a gente chama na química de um espelho de prata. A formação de prata metálica, aí me perdoe a redundância, vai tornar a solução prateada. Então, em presença, já estou dando um spoilerzinho, né? Em presença de aldeído haverá a formação de prata. Em cetona, não. E aí você já vai caracterizar. Eu adiantei um pouquinho, porque não é necessário você decorar as reações. Por exemplo, o reativo de Tollens, você tem uma solução de nitrato de prata em amônia. Ou a hidroxiamônia. Lembra que amônia é em meio aquoso, hidroxiamônia. A gente diz, então, que tem nitrato de prata em meio amoniacal, certo? Então, você tem lá uma solução amoniacal, né, com nitrato de prata, e essa reação vai ocorrer em presenças de aldeídos. Por quê? Vocês vão ver rapidinho. O que é que vai acontecer? Quando você joga esse nitrato de prata em solução amoniacal, haverá a formação de um sal, justamente aqui, ó, pela saída desse hidrogênio. O que você não vai encontrar o hidrogênio no caso de uma acetona, né? Lembre que na acetona, ó, bora para cá, você não tem o hidrogênio para reagir. Você não tem essa capacidade de fazer essa substituição. Então, a tendência das cetonas é serem mais estáveis, não sofrerem reações. Nesse caso, nesta reação, você obterá um sal de amônio, menos NH4+, você vai obter esse sal, e aí vem uma interessante, você vai obter a prata metálica e vai obter, tá certo? A amônia. O que menos me interessa aí é essa preocupação com o que você vai obter. O interessante é você lembrar que, quando você tiver, né, pega uma questão de vestibular, formou espelho de prata, opa, lembrei, esse tal de espelho de prata, aquela aulinha do professor, né, falou em espelho de prata, falou em formação de prata metálico. Essa formação de prata metálica, ela só ocorre em presença de aldeídos. Você não vai encontrar isso em presença de cetona. Então, assim como o reativo de Bayer, você descobriu, nesse caso, porque ela saiu de violeta para incolor em aldeído, o aldeído é que reage, isso é que é legal, e aí fica bom isso na cabecinha de vocês, o aldeído é que reage, então, se descoloriu, é aldeído, se formou espelho de prata, é aldeído, não ocorreu nada, é cetona. É uma boa maneira de vocês lembrarem. É muita informação? Fica ali no HDzinho, né? Não é uma coisa normal, espelho de prata. Então, lembrou, falou essa reação do espelho de prata, você já sabe, é um teste para identificação de aldeídos e cetonas. Beleza? Muito importante, justamente como eu falei para vocês, na parte bioquímica, para diferenciar as aldoses das cetoses. Certo? Mas vamos lá. Nós temos mais 2 reativos. São muito similares no produto. O reagente não, mas similares no produto. De novo, vão ser reativos que vão ter como característica justamente a reação com o aldeído. Então, o terceiro reativo é o chamado reativo de Filling. Esse reativo, ele vai dar para você, aí de novo, uma coloração, um precipitado colorido em presença de aldeído. De novo, o mais importante é você lembrar disso tudo, que os aldeídos é que vão reagir. Então, quando você usa o reativo de Filling, é um reativo meio complexo, a gente tem um reativo azul, por causa da questão do sulfato de cobre. Então, você tem o sulfato de cobre em meio básico, em uma solução básica, junto com um ácido, né? O ácido, na verdade, é um sal do ácido tartárico. A gente chama assim, o ácido tartárico duplo de sódio e potássio. De sódio e potássio. Então, você vai ter aqui, não precisa se preocupar com isso, O-K+, traço CH2, traço C, traço O, menos Na+.
Você tem um ácido carboxílico, fez uma reaçãozinha, né? Neutralização, você obteve aqui um sal. Então, sal duplo de sódio e potássio. Isso aqui é o meu reativo de Feeling. Pela presença dos íons Cu2+, ela é azul. Ela é azul. E sem ficar preocupado com muita coisa, a curiosidade é, caso isso aqui reaja, você vai encontrar a formação do óxido de cobre. Do óxido de cobre 1. É o óxido cuproso. Né? Então, vamos apagar aqui. Não se preocupa, mais uma vez, com a reação, pessoal. O importante é vocês entenderem que a característica da mudança indicará um aldeído. Então, nesse caso, você tiver um aldeído, e você usar seu reativo de Feeling, eu vou apenas colocar aqui de maneira prática o Cu2+, se essa reação aqui ela ocorrer, você vai obter um óxido cuproso. O cobre aqui, ó, mais um. Isso aqui é um precipitado vermelho. Isso é um precipitado vermelho. Nesse caso, a mudança de coloração de azul pela presença dos íons cobre para vermelho pela presença do meu precipitado óxido cuproso, você vai ter a indicação que eu tenho ali um aldeído, certo? Mas eu sei que, de novo, é chato, mas é interessante, fica ali no HDzinho, né? Não fica na memória RAM, né? Fica no HD, qualquer coisinha você termina lembrando. E teríamos um último reagente, que é o meu reativo de Benedict. Esse reativo também vai dar a formação do meu óxido cuproso. A diferença vai estar no qual é o formato. Você continua tendo sulfato de cobre, né? Ele é muito conhecido, por isso muitas vezes os professores falam direto. Reativo de Feeling-Benedict. Feeling-Benedict. Às vezes vem questão vestibular, traz junto. Porque, na verdade, o que muda é que, em vez de usar um sal, certo, do ácido tartárico, um tartarato duplo de sódio e potássio, esse duplo porque você reagiu um ácido com duas bases, certo, pessoal? Um sal duplo, você tem dois cátions e um ânion. Então, um sal duplo. Você, em vez de usar o ácido tartárico como produção do seu sal, na produção do seu reativo, você vai usar um citrato. Um citrato. Então, na verdade, você continua tendo o seu sulfato de cobre, certo? Em meio básico, que caracterizará também o Cu2+, só que você, em vez de usar um tartarato duplo de sódio e potássio, você vai usar um citrato, ou seja, pegou o ácido cítrico e você faz um citrato, um sal do ácido cítrico, um citrato. De novo, se você tiver um aldeído, essa reação, vou resumir, vai ocorrer formando óxido cuproso, então que vai dar o quê? A coloração vermelha. De novo, a indicação é a mesma, por isso que as questões vestibulares muitas vezes vêm como reativo de Feeling-Benedict, diferente do Tollens. Tollens, espelho de prata. Feeling-Benedict, uma solução, né, que vai precipitar com coloração avermelhada. Bom, chato é necessário, vai depender, logicamente, do que cada um tende a querer fazer como seu vestibular. É um tópico bastante específico, né, muito específico, então aí cabe aí a cada um ter esse livre-arbítrio de se dedicar um pouco mais a esse tipo. Eu diria que dentre todas as identificações, dentre esses processos analíticos, teríamos vários e vários, mas não são fundamentais para a gente, pudesse dar apenas uma olhada em especial para os aldeídos e cetonas. E aí fica a dica. Quem sempre reage é o aldeído. Cetona não reage. Então, se é vermelho, continua vermelho. Se é azul, continua azul. Pronto. Não vai ter mudança. Não terá mudança. Coloriu, descoloriu, beleza, aldeído. Não coloriu, não descoloriu, beleza, cetona.
Essa seria a dica final, né, para essas reações que a gente tem de química analítica, identificação e diferenciação. Beleza? Beijão. E a gente termina esse módulo de reações orgânicas. Beijão, um abração.